Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 30 de janeiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Olha, hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos que estão dando o que falar. Primeiro, direitos. Será que uma lei importante está pegando mesmo? Depois, a gente mergulha na questão da segurança, para entender uma verdadeira guerra que está acontecendo em São Paulo. E para fechar, finanças, o que está tirando o sono do nosso sistema bancário. Então, vamos começar falando de justiça e direitos. A FGV fez um estudo super importante que joga uma luz bem preocupante na questão da criminalização da LGBTfobia. A gente teve uma decisão histórica do Supremo, né? Mas a grande pergunta que fica é: e na prática, essa lei está funcionando como deveria? Pois é, essa é a pergunta que o estudo quis responder. Sabe aquela decisão super importante do STF lá de 2019, que equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo? Então, a ideia era ver se isso realmente virou proteção e justiça de verdade no dia a dia das pessoas. E a pesquisa foi fundo para descobrir. E olha, os números são um baque. Pensa só, de 71 processos na justiça que a FGV analisou, só 23 mencionaram a decisão do Supremo. É um número que mostra um abismo, né, entre o que a lei diz e o que acontece de fato. E a coisa não melhora quando a gente fala de dinheiro, de reparação, sabe? A indenização média para as vítimas na área civil fica ali na casa dos R$13 mil. O estudo aponta que isso é muito baixo, especialmente se a gente pensar na gravidade de tudo que essas pessoas passaram. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o centro do problema, como explica a pesquisadora da FGV, Lígia de Souza Cerqueira. A pesquisa mostra que, na maioria das vezes, a motivação do crime, o fato de ser um ato LGBTfóbico, nem é reconhecida. É como se fosse uma briga qualquer, sabe? Isso acaba apagando a real natureza da violência. E o pior é que, segundo o estudo, o próprio sistema de justiça acaba dificultando as coisas. Coisas como não respeitar o nome social da pessoa, usar uma linguagem que trata identidades como se fossem doença. Falta um acolhimento preparado, sabe? E o resultado disso é o que se chama de revitimização. A pessoa que já sofreu a violência tem que passar por tudo de novo, só que dentro do lugar que, em tese, deveria estar ali para proteger. Bom, mudando de assunto agora, a gente sai da justiça e entra na segurança pública. E o cenário também é bem complicado. Lá no interior de São Paulo, uma guerra que antes era meio silenciosa entre o PCC e o Comando Vermelho, as 2 maiores facções do Brasil, simplesmente explodiu. A coisa tá tão séria, principalmente ali na região de Piracicaba, que as próprias autoridades já estão chamando de estado de guerra urbana. A gente está falando de uma disputa por território, pelo controle do tráfico, que está resultando em execuções e até chacinas. Para entender como isso funciona, tem um termo importante: salve. Sabe o que é? Basicamente são ordens, e muitas vezes ordens para matar, que saem de dentro dos presídios. E foi justamente para tentar cortar essa comunicação do crime que rolou uma grande operação da polícia. Mas o que está por trás dessa guerra toda? Parece que é uma mudança de estratégia. O PCC, ao que tudo indica, está tirando o pé do varejo, da venda de droga na ponta, para focar no negócio bem maior, o tráfico internacional. Só que ao fazer isso, ele deixa um espaço vazio. E quem está correndo para ocupar esse espaço? O Comando Vermelho. E qual o perigo disso tudo? Bom, o professor da FGV, Rafael Cadipani, que é especialista no assunto, faz um alerta bem sério. Ele diz que essa saída do PCC do território pode ser o gatilho para uma guerra sem controle, com uma violência que a gente nem imagina se essa ofensiva do Comando Vermelho não for contida. Ok, agora a gente troca o risco das ruas pelo risco dos mercados e vai para o nosso último assunto, finanças. Porque parece que alguns escândalos recentes estão acendendo um sinal amarelo para a governança e para a estabilidade do nosso setor bancário. Olha, todo mundo sabe que o sistema bancário do Brasil é famoso por ser forte, resiliente, mas parece que tem novos desafios na área. Alguns casos recentes envolvendo novas instituições financeiras levantaram uma sobrancelha sobre a fragilidade dos controles internos. E isso num cenário onde a competição só aumenta. O que os especialistas estão dizendo é que por muito tempo todo mundo só olhava para os riscos clássicos, sabe? Risco de crédito, de mercado. Mas agora o foco está mudando para os riscos que eles chamam de não financeiros. Pensa na cultura da empresa, na conduta das pessoas, nas ameaças de internet. É como se fosse a parte humana e digital do risco. E para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, anota aí esse número:
534. É a quantidade de fintechs focadas só em crédito no Brasil. É um número gigantesco. E isso, claro, aumenta a competição, o que é bom, mas também aumenta o risco, porque nem sempre essas empresas mais novas têm aquela governança super rígida dos bancos tradicionais, e isso pode abrir brechas no sistema. É um sinal de alerta, existe uma percepção de que o risco aumentou, mas, por enquanto, não dá para falar em uma crise generalizada de confiança no sistema, não. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!